Olá, que Deus abençoe você de forma muito especial, graças a Deus pelo privilégio que Ele concede a cada um de estarmos buscando nele a condução do seu maravilhoso Espírito Santo. Quero trazer aqui uma palavra de reflexão ao seu coração. É sempre bom a gente estar meditando na palavra de Deus e o propósito que o Senhor tem a cada um inserido nesta palavra. Isso vai servir de base para o nosso crescimento. Quanto mais nós mergulhamos nesta palavra, mais nós aprendemos, mais nós estreitamos a nossa relação com Deus. Isso é bom. Isaías capítulo 55, versículo de número 6, o Senhor faz um convite ao povo de Israel naqueles dias, onde eles tinham até mesmo se distanciado do Senhor, e ele faz um convite muito importante. Ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ele faz uma recomendação que o ímpio, que o perverso, ele deixa o seu caminho e se volte para o Senhor, porque os caminhos do Senhor não são como os nossos caminhos, e nem os pensamentos do Senhor são como os nossos pensamentos. Ele disse: os pensamentos do Senhor são mais profundos do que os nossos. É tão importante que quando nós atentamos para esta palavra, para esse convite especial do próprio Deus, nós vamos observar que ele está falando de um tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então, isso é um tempo do convite, é um tempo que o Senhor estabelece e também é o tempo da oportunidade. É por isso que o Senhor faz esse convite, porque assim como nós temos a oportunidade hoje, de dentro desse tempo que o Senhor permite, que nós devemos buscar a Ele, a sua palavra também determina que haverá um tempo aonde um homem procurará o Senhor e ele também não vai encontrar. E a proposta de Deus, tanto para o povo de Judá daqueles dias, quanto um convite hoje, é que possa haver esse despertamento, possa haver essa disposição de buscarmos ao Senhor. E ele traz à nossa mente que é o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Porque a Bíblia nos diz que perto está o Senhor. Então, hoje, o Senhor ainda está à disposição daqueles que o buscam, daqueles que se interessam pela sua mensagem, por aqueles que ainda estão sendo despertados pela pregação da palavra do Senhor. Porque nós percebemos que nós, quando falo nós como seres humanos, estamos envolvidos com muitas coisas. E por fato de nós estarmos envolvidos em muitas coisas, muitos afazeres, a gente sempre vai deixar para buscar o Senhor no último lugar. Se der, depois eu faço, depois eu busco, depois eu vou à casa de Deus. Então a gente sempre vai adiando. Mas o desafio do profeta Isaías naqueles dias é para que o povo de Israel viesse se despertar, porque eles estavam tão envolvidos nas suas próprias práticas. Muitos, se você começar do capítulo 1 até o capítulo 6, ali está uns 9 ai que o profeta Isaías fala. Ele diz: ai daqueles que se embriagam pela manhã, ai daqueles que se apressam em derramar sangue. Então ele vai começando
relatar o que está acontecendo no meio do povo, que é um povo que o próprio Deus tinham escolhido eles para que eles pudessem ser referência, que eles fossem um povo que apresentasse a Deus para as demais nações do mundo. Só que o grande problema é que eles se afastaram do Senhor e começaram a tomar decisões, praticarem o que entristecia a Deus, e nas suas práticas a tendência a cada dia era se afastar de Deus. Então, o próprio Senhor está agora convidando eles. Buscai ao Senhor, despertamento, despertem, acordem. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. É como se o próprio profeta dizendo assim: buscai o Senhor enquanto vocês ainda têm a oportunidade de encontrar, enquanto Ele ainda está disposto a um conserto, Ele está disposto a perdoar, Ele está disposto a dar a vocês uma nova oportunidade. Então, esse tempo é para que venha de fato a haver um despertar, um recomeço, venha estreitar essa relação, firmar essa aliança. E uma outra coisa que ele fala: invocai-o enquanto está perto. Invocar o nome do Senhor é clamar a Ele, buscar Ele na oração, buscar Ele na consagração. Invoca o nome do Senhor, glorifique ao nome do Senhor, e só pode fazer essas coisas, invocar o seu nome com autoridade, com liberdade, aqueles que de fato firmaram esse pacto com Deus, firmaram esta aliança, foram perdoados por Ele, para que seja alcançado. O desafio, e ele faz um desafio ainda, que o perverso deixa o seu caminho. Aquele que é perverso, aquele que é iníquo, aquele que é mau, aquele que tem procedido de forma errada, abra mão desse caminho, abandone essas práticas, deixa de fazer estas coisas que só tende a afastar Deus de você ou você de Deus, porque são estas coisas. O próprio profeta Isaías, no capítulo 59, ele faz essa declaração: os meus ouvidos não estão surdos para que não ouçam, e nem meu braço encolhido para que não opere. Mas o que causa separação entre vós e o vosso Deus é os vossos pecados. Ou seja, é o que vocês têm praticado de errado que distancia Deus. Porque Deus, ele não se une com o pecado, ele não vai compatibilizar com o pecado. Então, você que está me ouvindo, não tem como nós servir a Deus praticando coisas que entristecem a Ele. Não tem como. A Bíblia diz assim: porventura terá as trevas comunhão com a luz. O que ele está dizendo é o seguinte: você não pode dizer que está servindo a Deus vivendo no pecado, com as suas práticas, com as suas decisões erradas que afasta Deus ainda mais de você. Quando eu digo que Deus se afasta, é porque Deus, ele não se compatibiliza com o pecado. E quando nós praticamos algo errado, esse distanciamento vai acontecendo. Cada dia que passa, fica mais longo esse caminho. E é isso que Deus, ele não quer. Porque o propósito de Deus, a vontade dele, é que esse homem, ele venha se aproximar. Ele venha estar cada dia mais próximo de Deus. Porque o próprio Deus, ele
é o principal interessado em que este homem firme esta aliança. Observe que o próprio Jesus, em João 4, ele falando para a mulher samaritana que o Pai procura verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. E diz assim, e são estes que o Pai procura. Ou seja, você sempre vai observar Deus procurando esse homem para um concerto. Deus é que está procurando esse homem. Nós vamos olhar Ezequiel 22, o próprio Deus falando a esse respeito. Procurei entre eles um homem que fosse capaz de se colocar na brecha e de interceder pelo povo, mas a ninguém eu encontrei. Nós vamos observar que entre um povo, uma nação, Deus está procurando um homem para usar, para que esse homem venha fazer diferença. Então, a proposta de Isaías, no capítulo 55, é justamente isso. Que esse homem venha abandonar as suas práticas. Porque no versículo 8 ele diz, porque os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. É como se Deus estivesse dizendo assim, eu não penso como vocês pensam. Eu não vou agir como vocês agem. Eu não vou me comportar como vocês se comportam. Jeremias, quando ele escreve, ele fala o seguinte, o próprio Deus falando para a nação de Israel, o povo de Benjamim, ele dizendo assim, eu sei que pensamento é que eu tenho acerca de vocês. Pensamentos bons e não pensamento de mal. Pensamentos de fazer vocês subir e ser prósperos. Observe que o plano de Deus para nós, o propósito de Deus para nós é sempre de que nós venhamos crescer, ser perdoado, superarmos, avançarmos, melhorar. O propósito de sempre trazer esse homem para perto dele, porque esse é o pensamento de Deus ao nosso respeito. E às vezes nós não pensamos dessa forma, que tudo que Deus quer é que esse homem se arrependa dos seus pecados e se aproxime dele. Abra mão daquilo que te afasta dele, das práticas pecaminosas, dos atos que entristecem a Deus, da mentira, do engano, sabe, da lascívia. São estas coisas que levam esse homem a cada dia se distanciar de Deus pelas suas próprias práticas, pelos seus próprios atos. O que é que causa a separação entre esse homem e Deus? São os pecados. E são muitos. E é por isso que a Bíblia convida este homem a uma confissão. O próprio Salomão diz, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, mas o que encobre pecado nunca prospera. É Deus chamando-nos a atenção, porque o que Deus quer de nós é pureza. O que Deus quer de nós é uma vida reta, de retidão, uma vida que Deus possa ser glorificado em nós, com a nossa vivência, com as nossas atitudes, sabe? É o nosso falar. Então tudo isso, Deus ele leva em conta. É por isso que em Romanos capítulo 10, versículo de número 9, há uma declaração do apóstolo Paulo ali, ele falando, se tu crê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Aí as pessoas às vezes não entendem esse contexto da palavra de salvo de quê? Salvo da ira, do castigo, salvo da ira de Deus que estava sobre nós, o juízo de Deus que estava sobre nós. Esse é o termo, salvação. Nós estávamos condenados. E Cristo morreu lá na cruz para salvar esse homem de quê? Da condenação eterna. E esse é o termo.
Se crê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, será salvo da ira de Deus que estava sobre nós. Porque quando Jesus morreu lá na cruz, ele estava aplacando a ira do Pai que estava sobre nós. Porque o pecado que estava em nós aborrece a Deus. As pessoas não entendem, aborrece a Deus. Deus estava irado com a nossa forma de viver, com o pecado que estava sobre nós. É por isso que o próprio Jesus, lá na cruz, quando ele olha para o Pai está de costa para ele. E ele clama: Deus meu, por que tu me desamparaste? Deus não conseguia olhar para o próprio filho na condição que estava, porque o pecado da humanidade estava sobre ele. Deus não suportou olhando todo o pecado da humanidade sobre o filho. Então observe como é que estava a nossa condição. Então, o versículo de número 10 do capítulo de Romanos, melhor dizendo, eu falei do versículo 9 do capítulo 10, agora o versículo 10. Ele disse, o 9 ele disse: se nós cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. E aí o 10 diz assim: com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Nós temos visto muitas pessoas, né? Eu sou de Deus. Sim, você é de Deus, você é uma criatura que foi feita pelas mãos dele. Agora nós precisamos confessar a Cristo como Salvador da nossa vida. Porque ele morreu lá na cruz, se entregou no nosso lugar, ele morreu. E às vezes a gente quer Deus, mas não quer fazer nada por ele ou para ele. Às vezes nós não queremos fazer nada nem benefício de nós mesmos, que é só confessar, é só declarar, é só dizer: Senhor, eu reconheço que o Senhor morreu por mim. E o versículo 13: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha o que está dizendo aqui em Isaías 55. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Aí Paulo pega essa mesma palavra em Romanos 10, 13, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invoca esse nome, todo aquele que declara, todo aquele que confessa, todo aquele que toma essa decisão. Deixa eu dizer algo para você aqui. Cristo morreu lá na cruz, a porta da graça foi aberta. Agora é preciso que você faça alguma coisa. A graça, ela chegou para você de graça, mas ela não foi de graça. Jesus pagou um alto preço. Jesus pagou a conta. Agora você precisa declarar isso. E essa declaração, ela é individual. Eu não posso declarar nada por ninguém. A salvação, ela é algo muito particular de cada um. Você precisa fazer a sua decisão. Você precisa invocar o nome do Senhor. É algo que você tem que fazer. Ninguém fará isso por você. Cristo morreu em seu lugar. Agora, a confissão, você que tem que fazer. Eu não posso fazer isso por você. Eu posso conscientizar você como eu estou fazendo. Porque os pensamentos do Senhor não são como os nossos. Às vezes nós pensamos que as coisas é de um jeito, quando na verdade o próprio texto diz que os caminhos do Senhor, os pensamentos do Senhor não é como o nosso, como também os caminhos do Senhor não são como os nossos, porque o caminho do Senhor, como os seus pensamentos, são mais profundos do que os nossos. Então, o caminho que Deus estabelece para você trilhar é o caminho de gozo,
de paz, de alegria, de esperança, de gratidão, de louvor. Precisamos reconhecer isso. O caminho que Deus estabelece. E Jesus declara assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O caminho que leva o homem a Deus é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho. Ele não diz: eu sou os caminhos. Eu sou uma das opções. Não, eu sou o caminho. Porque isso é tão claro que somente Jesus morreu na cruz e ressuscitou. No Antigo Testamento se oferecia tanto sacrifício de animais, mas não perdoava, encobria os pecados. E por causa de tanta matança de animal, que o próprio Deus diz: chega de tantos sacrifícios que não resolvem nada. O homem continua pecando, o homem continua nos seus atos. E João Batista ele faz uma declaração em Mateus 3. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista declara que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira e não que cobre, ou seja, somente o sangue de Cristo pode perdoar. É isso que João está dizendo. Somente Cristo pode perdoar. João, capítulo 7, capítulo 1, na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Ou seja, o sangue de Cristo perdoa pecado. Ele quebra essa maldição. Paulo, escrevendo em Romanos, capítulo 8, versículo de número 1, ele diz assim: já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, eu estou citando esses versículos para que você compreenda que somente por meio de Cristo nós podemos alcançar a salvação. Somente por Cristo Jesus, nele nos conduzirá a Deus. Então, a proposta e o desafio do profeta Isaías era que buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto está perto. Porque os pensamentos do Senhor, como também os seus caminhos, não são como os nossos. Nem Deus pensa como nós pensamos e nem os caminhos de Deus são como o nosso caminho. Porque os caminhos, como ele diz assim, porque o caminho do Senhor são muito mais profundo do que o nosso. Então, observe. O que o Senhor estabeleceu para você, na sua palavra, no seu plano, é muito melhor. É melhor, é mais profundo, é glorioso. Você pode se maravilhar com o que Deus tem. É uma caminhada com Deus e não é enfadonha. É uma caminhada de gozo, de paz, de alegria. É isso que o Senhor promove em nós. Gozo, paz e alegria em um mundo conturbado. Mas você tem paz e alegria e gozo. E você descansa no Senhor. E é tão importante que quando você parte dessa vida para outra, você vai para a eternidade de gozo. Quando passar pelos portais da eternidade, a Bíblia está dizendo que o Senhor diz assim: vinde, vinde benditos do meu Pai para o descanso
que está preparado desde a fundação do mundo. Tiago, ele diz isso. Bem-aventurado o varão que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor tem preparado para aqueles a quem Ele ama. O Senhor tem proposta, propósito, coroa, prêmios para aquele que vence. Então, se eu for citar aqui vários versículos da Bíblia que falam de recompensa, o próprio João, no capítulo 22 de Apocalipse, versículo 12, ele fala justamente isso: eis que cedo venho e comigo está o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e entra na cidade pelas portas. Agora o versículo 15, você que tem uma Bíblia na sua casa pode ler. Apocalipse 22, 15. O que ficarão de fora é triste. E ele vai dar uma lista de pessoas que vão ficar do lado de fora. Como também em 1 Coríntios capítulo 6, verso 10. Ali está uma lista de pessoas que ficarão de fora porque não confessarão o nome do Senhor. É a Bíblia que está dizendo, não é o pregador, é a palavra de Deus que está dizendo. Então, querido, que Deus te abençoe, te dê muita graça. Fique com essa reflexão. Isso aqui não é uma palavra condenatória, mas uma palavra de despertamento para que nós venhamos acordar para a realidade da nossa vida, porque aqui nós estamos só de passagem. A eternidade é com Deus, se tivermos em Cristo. E se não tivermos nele, também viveremos a eternidade, mas sem Deus. Aí é triste. Que Deus te abençoe, te dê muita graça, em nome do Senhor Jesus Cristo.